Boa noite, irmãos. Shalom, graça e paz seja contigo, amém? Eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 20 da palavra de Deus. João, capítulo 20. Você encontrou o Evangelho de João? É o quarto dos Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois que você encontrar o Evangelho de João, você procura, por favor, o capítulo de número 20, onde nós vamos estar fazendo a leitura. Está escrito assim, primeiro versículo: Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido retirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Fecha seus olhos nessa hora, querida. Fecha seus olhos por um tempo. Fecha seus olhos. Nós estamos, querido, diante de um momento maravilhoso nessa hora. Estamos na casa do Senhor, sim, claro, mas nós estamos diante da ceia do Senhor. Estamos diante do momento em que Jesus pediu para que fosse lembrado, diante do momento mais glorioso, que foi a sua morte e também a sua ressurreição. Fecha seus olhos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, nós queremos, Pai, glorificar o Teu nome por todas as coisas, glorificar, Senhor, pela vida, pelo dom da vida, por aquilo que o Senhor tem, Deus, colocado nas nossas mãos, pelo privilégio, Senhor, pelo presente que o Senhor entregou para nós lá na cruz do Calvário, oh Senhor, e pelo presente que foi confirmado, Senhor, lá no sepulcro, quando o Senhor ressuscitou, oh Pai Santo, e o Senhor declarou que vive e reina para sempre. Nós queremos, Pai, declarar, Pai, nessa noite, para todas as pessoas, Pai, que estão aqui, Senhor, nessa noite, e também, Senhor, para alguns, Deus, que têm nos acompanhado, Pai, nós queremos declarar que Jesus, Ele sempre esteja reinando em nossos corações e em nossas vidas, que Jesus sempre venha estar ressuscitando dos nossos corações e nas nossas vidas, e também ressuscitando as nossas expectativas, Pai, diante do Senhor. Quero te louvar e te agradecer, amém, e graças a Deus. Se assente, querido, por favor. Se assente, por favor. Irmãos, meditando na palavra do Senhor, a respeito da grandiosidade de Deus, nós vimos alguém que foi prometido para nós, nós vemos alguém que Deus, desde o Gênesis, já disse que nasceria da mulher, esmagaria a cabeça da serpente e nos daria vitória. Nós vemos alguém que teria que se humilhar somente pelo fato de se tornar homem, já seria humilhação, porque ele estaria no trono de glória, e ele se esvaziou de si mesmo, diz a palavra do Senhor, e ele tomou o nosso corpo, ele se fez como um de nós. E assim, querido, da mesma forma como o Senhor, Ele se fez como um de nós, para que Ele pudesse dar vitória para cada um de nós, assim também nós precisamos nos fazer semelhantes a Ele, se nós quisermos conquistar aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Assim como Ele se pareceu conosco, e foi para a cruz e venceu, nós precisamos nos parecer com Ele, e então nós vamos tomar aquela cruz de cada dia, e aí então nós vamos ser mais que vencedores. Mas aquele Jesus, querido, que andando ali por Jerusalém, por Cafarnaum, pela Galileia, por todos aqueles lugares, onde as mãos de Jesus eram colocadas sobre enfermos, e ele não perguntava se as pessoas iriam segui-lo, mas só o fato de Jesus abençoar, Jesus curar, Jesus sarar, Jesus restaurar. E quando nós olhamos para as partes de Jesus que foram praticamente, não vou dizer destruída, porque nenhum dos seus ossos foram quebrados, como está escrito no livro de Salmos, mas foram muito feridas.
que eram ali suas mãos e seus pés. Mas aquelas mesmas mãos, querido, que colocaram ali, fizeram um lodo para curar alguém. Aquelas mesmas mãos que foram colocadas sobre os ouvidos do surdo. Aquela mesma mão que tocou no esquife do filho de uma viúva que morava em Naim, e ele pudesse ressuscitar. E as mesmas mãos que levantaram e disseram: Lázaro, ali disseram com gesto: sai para fora. Essas mãos estavam pregadas no madeiro, ali de uma maneira inocente, mas estavam pregadas no madeiro. Aqueles mesmos pés, querido, que caminhavam por ruas empoeiradas, porque na época não havia asfalto ou coisa parecida, mas se caminhava de um lado para o outro, de uma cidade para outra. Aqueles pés que levou Jesus para Samaria para resolver o problema de uma mulher, querido, que vivia desacertada o tempo todo, e levou para Samaria para transformar a vida dela e fazer dela uma mulher de Deus. Aqueles mesmos pés que levaram Jesus para estar diante de uma prostituta e livrou ela de ser apedrejada, esses mesmos pés também estavam crucificados ali um sobre o outro. E os pés de Jesus foram crucificados um sobre o outro. Sabe por quê, querido? Porque o caminho é estreito e o caminho é apertado, e às vezes não dá para a gente andar como a gente quer. A cruz de Jesus era mais apertada do que parecia. Não dava para simplesmente colocar ali os dois pés, simplesmente. Mas você vê um pé sobre o outro, aqueles cravos atravessando suas mãos, seus pés, uma morte horrível. Não é à toa que as mulheres que seguiam a cruz ali, Jesus caminhando com a cruz, que elas choravam, elas lamentavam, porque elas sabiam exatamente o que acontecia lá em cima. Elas sabiam que apesar de ter apanhado, apesar de ter enfraquecido, mesmo assim, Ele levou a sua cruz. Eu acredito, querido, que a maior fadiga de Jesus, eu creio que talvez não seja a cruz, ou talvez não fosse a cruz. E a maior indignação de Jesus era saber que depois de tanto sacrifício assim, muitos, assim como aos pés da cruz, estariam virando o rosto para Ele. Eu creio que, olhando para os nossos dias, ainda uma mesma geração, depois de entrar geração, sair geração, como diz uma canção, geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Ou seja, geração vai, lembrou, hein? Geração vem, mas as pessoas continuam meneando a cabeça, continuam sacudindo os ombros para Jesus. Porque quando, assim como eu disse muitas vezes, a questão não é o preço que se paga pelo sacrifício. A dor maior é de saber que, embora tenha se pago um preço tão alto assim, o sacrifício muitas vezes não é aceito. Mesmo tendo resolvido a causa, as pessoas ainda continuam carregando essa causa, e Deus sabe que elas não vão dar conta de prestar contas, porque só Jesus poderia fazer isso, e Ele fez. E ainda mesmo em um tempo como esses, existem pessoas cansadas e sobrecarregadas, mas o alívio já foi conquistado. O alívio já foi conquistado, querido, na cruz do Calvário. Só é necessário uma entrega diante do Senhor, para que nós venhamos a receber para as nossas vidas. E olha aqui, querido, quando essas mulheres, elas foram ali, domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo. Por que ela foi até o túmulo? Para certificar que Jesus estava morto? Não, ela foi até o túmulo porque elas tinham até mesmo o costume de, ali com especiarias no túmulo, como as pessoas tinham como carinho antes. Hoje, por exemplo, se vai ao cemitério em épocas, né? Mas os judeus também tinham o seu costume, eles também tinham sua cultura. Mas quando ela chegou, querido, ao túmulo, ela viu que uma pedra muito grande teria removido, e ninguém poderia fazer isso, senão com a ajuda de vários homens. Puxa, mas quem é que removeu a pedra? Bate a preocupação, né? E quando se vê, né, que a pedra está removida, que a pedra está tirada, o que ela faz? Ela entra em desespero, como quem diz assim: se a pedra foi tirada, então
né? Ninguém abre, por exemplo, a porta da casa de alguém em altas horas da noite simplesmente para deixar aberta, mas alguma coisa acontece ali dentro, é ou não é? Mas o Senhor Jesus, Ele diz, querido, que assim como um ladrão na noite, existe um filme que se chama Ladrão na Noite, mas Ele disse, assim como o ladrão na noite, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Quando muitos, queridos, estão dormindo, e muitos estavam dormindo, e estava lá, querido, porque muitas pessoas pensam que Deus dorme, irmãos. Tem gente que acha que Deus dorme, que Deus cochila, mas a palavra do Senhor nos diz que Ele não tosqueneja, Ele não dorme, Ele não vacila. Ele está sempre ligado nas coisas que acontecem, muito mais do que nós, querido, mas Ele sonda e Ele esquadrinha as mentes e os corações dos homens. Mas enquanto as pessoas estavam dormindo, algo no mundo espiritual, querido, estava acontecendo. Jesus, Deus, aliás, Ele estava trabalhando, e o Espírito Santo de Deus estava ali prestes a atuar, sabe? Porque uma programação já havia sido feita, assim como a programação já foi feita também a respeito dos nossos tempos. Enquanto muitos estão dormindo, muitos estão cochilando, coisas no mundo espiritual estão acontecendo. As coisas, querido, que Deus programou para que acontecessem, não vão deixar de acontecer pelo fato de eu crer ou deixar de crer. Elas simplesmente vão acontecer porque Deus disse que aconteceria. Nós voltamos muitas vezes naquilo que falamos, porque não temos certeza do que falamos, mas a palavra do Senhor, ela é certa. Se Deus falou, querido, é porque vai acontecer. E Ele diz, querido, que assim como um ladrão na noite, quando as pessoas estiverem dormindo, quando as pessoas estiverem dispersas, um ladrão, ele pega alguma coisa, quando o dono está lá tem uns mais abusadinhos, mas normalmente é assim, né? Quando a pessoa está dispersa, deixa o objeto meio que exposto, aí o ladrão vem e atua, né? É assim, mas normalmente, ou quase sempre, o dono não está próximo. É claro, o ladrão vai ter facilidade. Você percebe o que acontece no nosso tempo, querido? No nosso tempo, irmãos, eu sei que nós somos templos de Deus, somos morada do Senhor, nós somos templos do Espírito Santo, eu sei que nós somos pedras vivas, igreja do Senhor, mas o Senhor separou um templo, um lugar para que nós viéssemos adorar. Sabe por que nós precisamos de uma igreja? Você sabe por quê? Por causa desse abraço que nós damos um no outro, por causa desse calor que nós sentimos. Porque quando alguém vem chegar para conversar conosco, a gente sabe que a pessoa está precisando de oração, a gente compartilha o amor de Deus quando estamos juntos. Nós falamos nossas necessidades e assim, de certa forma, elas são supridas, seja através de oração, seja através de... Querido, nós precisamos uns dos outros. E nós vemos o que está acontecendo no mundo, irmãos, por esses tempos. Eu estava conversando com o Evinho, irmão da Cátia. Estava conversando com ele, poxa, essa semana. E ele estava comentando, a gente viu na Alemanha também, travou tudo. As pessoas não estão saindo de casa. Por lado de Espanha, Portugal, para aquele lado também, toque de recolher, 3 horas, não sai mais ninguém na rua. Lá não é Brasil, irmãos, que tem uma linha de lei e um livro desse tamanho de brecha em lei. Lá não é Brasil. Não é. Se é, né? O jeitinho é no Brasil, fora do Brasil, o que é. E lá ninguém sai para lugar nenhum, os cultos estão sendo online, já de novo, já voltou isso, sabe? As pessoas não têm mais liberdade de ir para a igreja. Aqui ainda nós estamos tendo essa liberdade, mas nós precisamos aproveitar essa liberdade, irmãos, aproveitar essa liberdade. Sem querer, na segunda-feira nós vamos para o trabalho, sem querer mesmo, vai querendo ou sem querer, mas para a casa do Senhor, isso não pode ser uma obrigação. Para que Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida, isso precisa ser espontâneo. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é choradeira. Vamos à casa do Senhor. Oh meu Deus, de novo, a casa do Senhor, quem merece, de novo. Não, irmãos, Deus nem recebe, passa longe, de largo. Alegrei-me
quando me disseram vamos à casa do Senhor. Por quê, querido? Porque enquanto nós louvamos a Deus, nós mandamos louvor para o alto, nós sabemos que a paz de Deus passa a reinar em nosso coração. Nós sabemos que quando nós nos achegamos diante de Deus, Deus é aquele que prepara os nossos caminhos, irmãos. E olha só que interessante, ela chegou, querido, e ela foi e contou, e foi correndo, ela voltou correndo para o lugar onde ela veio, porque também o testemunho de uma mulher não valia grande coisa naquele tempo, naquela época, não valia grande coisa, mas ela voltou e contou para Pedro e contou para João, e eles foram correndo no sepulcro. Quando eles chegaram lá, eles olharam e eles viram que era realmente as vestes de Jesus. Mas quem é que iria levar, querido, Jesus, mas as vestes as quais ele foi crucificado com ela, quem é que, aquele lençol que foi posto sobre ele, que muitos, você sabe de quem eu estou falando, que adora as vestes até hoje, só não adora o dono das vestes, mas as vestes adora até hoje, né? Mas enfim, estava lá, querido, as vestes do Senhor Jesus estavam lá, aquele pano, mas quem é que levaria um corpo de alguém que, assim, supostamente morreu, e deixaria os panos lá, aquelas coisas todas lá? E eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Deus, irmãos, Ele só quer aquilo que é dele, Ele só quer aquilo que pertence a Ele. Quando Jesus vier, irmãos, com poder e grande glória, Ele só vai vir buscar, irmãos, aqueles que pertencem a Ele. Você percebe que a gente não tem carteirinha, até sem credencial, na verdade eu estou, acho que faz uns 3 anos, o pessoal não manda credencial para a gente precisa, porque às vezes, se entrar em hospital, alguma coisa assim, precisa de credencial, mas até sem isso a gente está. Mas você percebe que a igreja não faz carteirinha? Carteirinha de membro? Você é membro da igreja tal, olha a carteirinha, pá, sou crente, membro da igreja tal. Irmãos, nós somos membros do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. É por Ele que nós somos comprados. Nós estamos aqui simplesmente, irmãos, com o papel de instruir na palavra de Deus. Somos guias espirituais. Instruir na palavra do Senhor. Então, se alguém pagou um preço, irmãos, pelo rebanho, foi o Senhor Jesus, foi o Senhor nosso Deus. Ele que deu aquilo que Ele tinha de mais precioso por cada um de nós. Mas olha aqui, querido, voltando para cá, ela voltou, sabe, correndo para falar para João e para Pedro. Eles foram correndo. Quando chegaram lá, viram aquela cena, meu Deus, o que será que aconteceu? Eles começaram a lembrar, querido, de uma palavra, porque eles não conheciam as escrituras. Vou resumir o capítulo 20 para você. Eles não conheciam as escrituras, primeiro porque eram homens muito simples. Se você continuar lendo, você vai entender. Eram pessoas que não eram cultas, e a admiração das autoridades era justamente isso. Como que eles falam dessa maneira, se eles não têm cultura alguma? Mas muito mais, querido, do que a leitura da lei, muito mais do que a leitura das escrituras, muito mais que isso, os discípulos andaram com Jesus. E deixa eu falar uma coisa para você, é muito bom estudar. Estude se você tiver oportunidade, principalmente a palavra de Deus. Nós conhecemos muitas coisas através das escrituras, mas Deus ele se revela, querido, para aqueles que caminham com Ele. Conhecer as escrituras é muito bom, mas tem muito teólogo que nem cristão é. Teologia, ser teólogo não significa ser cristão, significa estudar a respeito de Deus. E Deus não se revela através da teologia, Deus se revela através de uma caminhada com Ele. E é por isso que os discípulos conheciam muito bem o seu mestre, porque os discípulos caminhavam com Ele. Os discípulos ficavam sabendo das coisas que Jesus abriu o coração e falava para eles. Jesus disse assim: não, o Pai ele pediu para que ocultasse dos grandes, dos sábios, mas que revelasse aos pequenos. E essa é a maravilhosidade do Evangelho, querido. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos a fidelidade de um Deus que não falha. Não temos ouro, não temos prata,
Mas nós temos a palavra de um Deus, querido, que diz que vai vir para buscar o seu povo, vai mandar vir buscar a sua igreja. Minha casa é muito simples. Se eu levei alguns para andar, conhecer minha casa, tem gente que acha que o pastor mora num palácio. Bom, Felipe sabe o palácio que eu moro. Felipe sabe. Não vou abrir meu coração aqui não, senão você vai falar assim: ô pastor, você está reclamando da vida? Eu não estou reclamando da vida. Eu reclamo de muitas pessoas não quererem conhecer mais a Deus. Isso eu reclamo sim, vou reclamar sempre. Porque as pessoas não sabem realmente quem o Senhor é, por não se achegarem a Ele. Mas nós não moramos em um palácio, nós moramos em uma casa muito simples. Um dorme aqui em cima do outro. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse Deus que não falha, esse Deus que é fiel, Ele disse que Ele vai vir para buscar a sua igreja, e Ele preparou mansões celestiais para cada um de nós. Essa casinha aqui, irmãos, às vezes cai uma gotinha aqui, a gotinha ali, cai umas casquinhas do teto, mas irmão, aquilo, a mansão está sendo feita. A mansão está construindo. Mas vai demorar, querido? A gente não vive mais que 100 anos mesmo. Bom, eu estou no meio do caminho já. 49, meio século de existência, para uma eternidade que Jesus está preparando, querido. Isso não é nada, não é nada. Nós sabemos, querido, que o lombo ele dói, mas vai passar, querido. A palavra do Senhor diz que o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima. Vai passar. Bate na porta, abençoada não abre, querido, mas a nossa esperança maior é o Senhor. Nós sabemos que a autoridade está com Ele, pertence a Ele, Ele inclina o coração do rei, ou de quem Ele quiser, para onde Ele quiser, querido. Nós confiamos nele, essa é a questão. Se vai abrir ou se não vai abrir, querido, nós estamos na presença de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, se Deus nos livrar, Deus é o Senhor. Mas se Ele não nos livrar, também Ele continua sendo o Senhor. Nós vamos continuar sem negar o Senhor, o nosso Deus. Sabe, querido, o que é essa vida, irmãos? Você já parou para analisar quem é essa vida? Principalmente nós brasileiros, somos os massacrados daquela bola redonda. Quem somos nós? Que esperança, que expectativa você tem? Alguns dizem assim: a minha vida era melhor antes de eu entregá-la para Jesus. Ah, é? Me mostra o que tem de melhor em uma vida sem Cristo. Absolutamente nada. Primeira coisa, querido, aquela vida lá fora não é vida, é o marketing de Satanás. Porque nada daquilo que está lá fora vai permanecer. Ele mostra no telão dele o mundo lá fora, mas tem um lago de fogo por trás disso. Isso ele não mostra. É como a mídia dos nossos dias. Nosso caminho hoje é estreito, mas nós sabemos que lá no final de tudo isso, querido, as coisas vão melhorar. O caminho das pessoas que não têm Cristo pode ser largo agora, mas nós sabemos que lá no final vai estreitar. E esse caminho do mundo lá fora vai dar diante de um trono branco, onde ninguém vai estar sem culpa. A melhor coisa, querido, que nós podemos fazer é continuar crendo no Senhor. Pastor, mas a minha saúde, irmãos, saúde, irmãos, muitas vezes é consequência, irmãos, de um investimento errado nosso. Às vezes a gente se alimenta, e normalmente é assim, né? A gente se alimenta de coisas que, puxa, não são boas, e come química, e bebe química, e respira um ar poluído, e não caminha o quanto deveria. Exercício, então, meu Deus do céu, vai gerando algumas coisas no corpo. A gente planta isso, depois se arrepende. Sim, claro, eu sei que se arrepende, porém nós plantamos. Deus não tem culpa disso, irmãos. Que culpa Deus tem, irmãos? E eu vejo muitas pessoas dizerem isso. Deus é maravilhoso, querido, e Ele faz na nossa vida pela bondade e misericórdia dEle. Deus é tremendo, foge do nosso entendimento, amor de Deus. Mas que culpa que Deus tem se batemos em uma porta e ela não se abre, mas também nós nos preparamos para entrar por aquela porta? Que culpa Deus tem nisso? Você percebe que muitas portas não se abrem, mas também a gente não colabora para que elas se abram.
né? A gente deita na rede, como dizia o nosso pastor, deita na rede e diz assim: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Ele está dando na rede lá. Quero trabalhar para o meu Senhor. Fica com os pezinhos balançando. Depois sai, dá aquela espreguiçada. Deixa eu ver o que Deus preparou para mim. É uma semeadura. Olha o agricultor lá atrás. Quem planta, colhe. Não é, Ismael? Quem planta, colhe. Está bonito lá. Quem planta, colhe. Quem não planta, irmãos, se eu não trabalhar, irmãos, o mês inteiro, no final do mês eu vou ter 0 para receber. Isso também, irmãos, acontece no mundo espiritual. Mas olha só, voltando, trazendo aqui para as nossas vidas. Quando nós investimos nossa vida no altar de Deus, quando nós buscamos, querido, do alto para cada um de nós, quando nós buscamos de Deus para nós, irmãos, e comunhão com Deus, e presença de Deus, e adoração na nossa casa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos investindo no mundo espiritual. Eu sei que nós perdemos muito tempo no mundo aí fora, mas nós não podemos perder, irmãos, tempo no reino de Deus. E as coisas aí para fora não dá para, vamos dizer assim, para recuperar o tempo perdido, porque o mundo é injusto. Ficou para trás. Mas no reino de Deus, irmãos, é interessante, sabe o que é? Bom, você já deve ter lido ou ouvido que alguém está ministrando a respeito da parábola do lavrador, que chamou cada um em determinado horário, independente, irmãos, se o sujeito entregou a vida para Jesus faz 50 anos, 30 anos, 20 anos, um mês, ou um dia, ou um minuto, não importa. Importa que ele entrou no caminho, e ele passa a ter direito da mesma forma, aquilo que Jesus foi preparar lá na glória para cada um de nós. Sabe? Então permanece firme com Deus, permanece firme com o Senhor. Jesus precisa estar ressuscitado, irmãos, dentro do nosso coração, dentro de cada um de nós, sabe? A gente está chegando aí ao próximo do Natal, né? Legal. Eu louvo a Deus por isso, legal, tal, legal. Mas eu gostaria que no dia 25 de dezembro, principalmente, eu sei que acontece isso praticamente todos os dias, mas dia 25 de dezembro, nós vamos comemorar o aniversário de Jesus. Nós vamos começar o dia já preparando um cenário para Jesus, um cenário de adoração. A Bíblia vai estar aberta na mesa de casa, não é? A gente vai deixar aniversário é assim, né? A gente deixa umas músicas tocando assim que a pessoa gosta, a gente sabe que a pessoa gosta, né? Então vai estar tocando lá, pelo menos nesse dia, louvor o dia todo, porque eu sei que Deus gosta disso, porque Deus habita no meio dos louvores. Então dia assim, 25 de dezembro vai ser assim, Natal vai ser assim, né? A gente faz uma homenagem para o aniversariante, né? Faz homenagem, aguenta coração, às vezes faz. Então nós vamos fazer uma homenagem para Jesus no dia 25 de dezembro, principalmente. Nós vamos engrandecer a Ele, fazer uma homenagem a Ele, né? Em adoração a Ele. Nós vamos fazer. Vai ser um dia exclusivo para Jesus, justamente esse dia. Eu tenho certeza, querido, que muito mais do que aquela luz que raiou, que brilhou para aqueles pastores, eu tenho certeza que essa luz vai brilhar aqui dentro desse coração. Você pode ter certeza disso, amado, no nome de Jesus, tá bom, querido? Então honre a Deus com a tua vida, com aquilo que você é, em adoração. Permanece diante do Senhor crendo, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem muito mais para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu gostaria de estar chamando aqui à frente aos nossos obreiros, e estaremos ministrando a ceia do Senhor. Também Ministério de Louvor vai estar posto já aqui à frente, para a gente louvar e agradecer o nome de Jesus.